Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como funcionam as stacks, ou em português, as pilhas. Bom pessoal, para começar eu vou definir aqui a questão do que é uma stack. Em inglês, quando a gente está se referindo a uma stack, a gente está se referindo à pilha de alguma coisa, como se fosse uma pilha de roupa. Já é importante já deixar esse conceito bem claro, porque em português a gente tem a palavra pilha, pode ser uma pilha de um controle, por exemplo. E quando eu falo de pilha, é que eu estou empilhando algo, eu estou colocando uma coisa em cima da outra. Tudo bem? Não tem exemplo melhor para falar sobre pilhas, senão eu empilhar algo para vocês. Então eu separei basicamente a imagem de livros empilhados. Para a gente fazer um exercício, vamos pensar da seguinte forma: se eu precisar remover esse livro aqui, o primeiro livro, né, a base da minha pilha, como que eu posso fazer para remover esse primeiro livro sem impactar os outros livros de cima? Significa que os outros livros de cima não podem cair, eu não posso mexer nos livros de cima para tirar imediatamente esse cara daqui de baixo. Como que eu posso fazer isso? Não dá. Se alguma coisa é a base da minha pilha, se eu tirar o livro daqui, a gravidade puxa ele para baixo, o livro cai no chão e eu não consigo fazer o que eu quero. E você tá certo, se você pensou assim. Agora, o conceito todo da stack é basicamente a gente tira sempre o que tá mais acima. Então, primeiro eu vou tirar o livro laranja, depois o livro azul, depois o amarelo, depois o azul escuro, o vermelho, o verde e só então eu tiro esse livro daqui de baixo. Separando um exemplo do que basicamente eu acabei de falar, a gente olhar aqui, eu apaguei a questão dos livros e eu deixei só uma caixa. Imagina que é uma caixa, esse ponto daqui, e eu posso inserir valores dentro dessa caixa, bem como eu posso remover valores dessa caixa. Então, vamos lá, eu quero colocar o valor 1 na minha caixa, eu coloco aqui, quero colocar o valor 2, o valor 3. Repare que eu estou empilhando, porque é o conceito. Como eu falei para vocês que para eu tirar esse 1 daqui, eu tenho que remover todo mundo de cima, a minha stack vai acabar se comportando dessa forma. O 3 vai embora, eu uso ele para o que eu quiser e descarto, salvo em outro lugar. Aqui eu estou descartando. O 2 vai embora, eu salvo em outro lugar, né? Descarto. E finalmente eu acessei o 1. Eu só vou poder acessar o 1 quando mais nada estiver em cima dele. Quando o 1 for o topo da minha pilha. O topo da minha pilha acabou sendo 1, só porque eu não tinha outra opção mesmo, né? Foi o que sobrou. Basicamente, é assim que stacks vão funcionar, ok? Bom, pessoal, e se eu acabei de mostrar esse conceito, né? Para que eu vou usar esse conceito de fato? Você pode não saber, mas você usa ele constantemente. Eu coloquei aqui que elas ajudam na recursão, mas não só isso, elas ajudam no seu próprio fluxo de código. Se você não conhece stack, você pelo menos já deve ter ouvido falar no Stack Overflow. Mas por que exatamente acontece o problema de Stack Overflow? Para você entender o porquê que a stack ela transborda, porque dá o problema de Stack Overflow, você precisa entender o que é uma stack. Para facilitar esse ponto, eu separei aqui para vocês um código. Esse código ele se baseia muito no meu código de DFS que eu mostrei alguns vídeos atrás. Eu vou rodar esse código aqui com um debug e eu vou mostrar para vocês que hoje, em qualquer linguagem de programação que você trabalhar, você já está usando a stack. A questão toda é que agora você vai conhecer um pouco melhor sobre ela. Eu vou rodar aqui o meu arquivo e reparem que eu parei nesse breakpoint. De propósito, no meu debug aqui na minha esquerda, eu deixei só a parte de call stack. Quando a gente roda uma linguagem de programação, ela internamente tem a memória. Ela tecnicamente tem dois tipos de memória, tem a heap e a stack, mas hoje a gente vai estar focando em memória de stack. Memória de stack é basicamente a memória que o programa separa para ele executar e rodar funções que já estão pré-determinadas, como por exemplo, a quantidade de memória que eu preciso reservar para conseguir executar todo o meu programa. Então, eu preciso reservar 10 MB de memória para rodar o meu programa. A gente já separa isso na stack, porque é uma memória que já é sabida desde o começo. A memória volátil, né, é a heap, mas isso aí é um assunto para algum outro dia. Reparem aqui que a minha stack, ela só tem o meu exemplo é simples, né? Ela só tem um global DFS, beleza? Porque é a minha função DFS que está no contexto global. Eu vou executar aqui e eu vou entrar em mais um DFS de forma recursiva. Se vocês olharem, eu acabei de colocar mais um DFS na pilha. É como se eu tivesse vindo aqui na minha pilha e fazendo isso daqui. Eu tenho a minha stack, eu tenho o primeiro DFS e eu tenho o segundo DFS. Se a gente comparar os valores que rodou em cada um deles, a gente vai ver que o root
desses caras são diferentes. E o root é diferente justamente porque a stack envolveu chamadas com valores diferentes. Ela tem essa propriedade, né? Nós chamamos com valores diferentes. Então, hoje você já usa isso. Eu estou dando um exemplo de recursividade, mas pode ser uma função chamando a outra. Você quer ver? Bom, pessoal, aqui está outro exemplo. Eu basicamente criei duas funções. Vocês reparem que elas não fazem nada. Eu tenho a função A e a função B. Eu não tenho recursividade aqui dentro, mas eu vou mostrar para vocês como ainda assim nós conseguimos ter esse ponto de ver as nossas funções chamarem outra e a stack controlar esse tema, né? Então eu vou escrever node stack, vou rodar, ele caiu no meu breakpoint e reparem, ó, no começo eu tô na minha stack, o meu arquivo também chama stack, tá? Mas eu tô na minha call stack e eu tenho a função A. Se eu andar um pouquinho, entrei na função B. Quando eu entrar na função B, a gente pode reparar que tanto a função B quanto a função A estão na pilha, mesmo que não seja recursivo. Ou seja, a stack ela é primordial. Sem a stack, você basicamente não ia conseguir executar o seu programa. É justamente a stack que consegue controlar para onde você volta. Terminei de executar minha função B. E agora? Eu faço o quê? O programa precisa saber o que ele faz. Quando eu passar da função B, repare que aqui do lado, eu instantaneamente tiro a função B da minha stack. E eu vejo se eu tenho uma próxima presente na pilha. Se eu tiver, nesse caso eu tenho a A, eu termino de executar a A. Opa, agora eu não tenho mais nada. A minha pilha, a minha stack está vazia. Então é sinal que eu posso terminar a execução do meu programa. Fechou? Além disso, nós temos outros exemplos, como validação de parênteses. Então a gente pode validar parênteses assim, isso são problemas de LeetCode. E também expressões matemáticas, né? 1 mais 1, mais 2. A gente pode usar a stack para resolver primeiro esse ponto, e aí com esse ponto junta com esse e tudo mais. São problemas de LeetCode, eu pretendo trazer daqui a algum tempo. Fechou? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, peço por gentileza, coloque nos comentários que eu vou tentar responder. Desejo a todos um ótimo dia. Tchau, tchau.